Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Estava escrito mais gente para vir, mas veio pouca gente. Acho que deve ter acontecido alguma coisa aí, mas a gente não pode ficar esperando mais tempo aí para chegar, senão atrapalhar a nossa agenda. A nossa agenda hoje tem muita coisa para a gente ver e a gente tem um prazo bem curto. Então, o que a gente vai ver aqui é bem uma palestra, tá? A gente vai ver alguns temas de um ponto de vista de palestra, e já que não tem nenhuma intenção de ser um curso. Quando você faz um curso voltado para a FRS, ele é muito mais aprofundado. Apesar que eu até peço para trazer para mim um quadro branco, para pegar e trazer mais exemplos práticos e tudo mais. Quem está muito aí no fundo e tudo mais, se quiser acompanhar, acho que vai ter que chegar um pouco mais para frente para entender o que eu estou fazendo aqui, porque senão o quadro já é pequeno, você está longe e a sala é muito comprida, então fique à vontade se você quiser ficar aí no fundo, ou às vezes você tem uma visão muito boa, né? Eu não enxergo muito bem, então às vezes você tem uma visão muito boa, daí você pode ficar aí no fundo tranquilamente. A nossa palestra hoje ela vai pegar vários elementos, né? Tá bom essa luz aqui, ou vocês preferem que apague um pouquinho, que fica mais gostosinho para dormir? O que vocês preferem? Depois do almoço, né? O que vocês preferem? Apaga essa luz aqui na frente ou não? Dá para apagar, Rafael, essa aqui? Só para a gente ver como fica? Ou não? Fica tudo junto? Lá, as luzes lá de cima da plenária, eu conheço lá cada luz lá, porque eu estou acostumado lá. Aqui não, eu não conheço muito bem. Vamos ver. Ficou melhor ou antes? Ficou assim, né? Deixa assim, então. Fica assim, né? Mais legal, né? Mais gostosinho para dormir, né? Tá tranquilo. Então, a nossa palestra de hoje ela pega atualizações técnicas e oportunidades de negócio, tá? De vez em quando você vai ver eu vindo aqui para trás, é que eu vou tomar uma água, que aqui que tá a mesa, tá? Que aqui não dá para pôr, senão corre o risco de cair. Então você vai ver eu indo para trás, é que eu vou pegar uma aguinha lá, que até a minha voz tá um pouco ruim, então eu tenho que ir hidratando, senão eu não consigo ficar aqui até às 6 da tarde, que nossa palestra vai até às 6 da tarde, tá? Eu sou diretor dessa instituição que chama IBFAC, tá? A gente desenvolve uma série de materiais técnicos para desenvolver o nosso conhecimento na parte contábil, financeira, na parte atuarial. A gente traz bastante material técnico aqui para o Brasil. A IBFAC fica na Inglaterra. Eu sou diretor dela lá na Inglaterra. Então a gente traz bastante material técnico, onde a gente ajuda profissional do mercado, professores, entidades de ensino. E aqui no Brasil, eu te falo uma coisa com total propriedade, tá? A gente está precisando de muita ajuda, porque a nossa qualidade técnica aqui da nossa demonstração financeira, ela está muito ruim, tanto empresa de grande porte como empresa de pequeno e médio porte. Só que isso daqui é uma coisa muito boa, que ela traz um monte de oportunidade de negócio para quem começa a entender alguns temas específicos e colocar esse conhecimento na prática. Isso que a gente vai ver hoje também aqui, bem interessante, tá? Então, só para você ter uma ideia, a nossa palestra vai envolver, não separado, mas de uma forma misturada, vários temas importantes, tá? Que envolve oportunidade de negócios para empreendedores contábeis. A gente vai entender o que é reconhecimento de receita. A gente vai entender leasing, tá? Que leasing está mudando já no ano que vem. Dia 1º de janeiro de 2019 ele já muda, tá? Então a gente já tem que entender o que vai acontecer. Não é só entender. É interessante nós, contadores, transformarmos o nosso conhecimento em grana, em oportunidade. Porque nada adianta você, como contador, só ter conhecimento e não coloca aquele seu conhecimento ao seu favor, tá? Então é interessante fazer isso. A gente vai entender também um pouquinho do que mudou bem rápido. O que mudou, o que está impactando os instrumentos financeiros, tá? IFRS 9. A gente vai ver algumas atualizações técnicas que envolvem empresas de grande porte e de pequeno porte, pensando no balanço, na demonstração da posição financeira. E a gente também vai ver algumas técnicas que a gente consegue melhorar a qualidade das nossas explicações e das nossas divulgações. Então você viu. Se eu colocar mais uns 2 ou 3 temas, a gente pode chamar essa palestra aqui de curso de ciências contábeis quase, né? Porque eu vou falar de muita coisa, por isso que eu falo. Eu vou num clima light para a gente entender o que está mudando. Para que serve uma palestra? Para você entender se aquela mudança vai afetar você ou se ela é interessante, e daí você, por conta própria ou por algum direcionamento, mergulha em mais algum conteúdo técnico um pouco mais aprofundado. Tranquilo? Qualquer momento que vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Se eu ver que a sua pergunta é pertinente para todo mundo, eu pego e respondo. Se eu ver que não é, eu peço para você aguentar um pouquinho e a gente tenta
Eu tento responder para você no final, que talvez seja uma dúvida específica sua. Legal isso aí? Porque a gente tem pouco tempo. Se a gente fosse ficar o dia inteiro aqui, a gente poderia gastar mais tempo com várias coisas. Eu vou sortear para vocês hoje aqui, vai ter um sorteio de livro, hein? Então, quem conseguir ficar aqui até o final, eu trouxe 3 livros para sortear para vocês, tá? Um de combinação de negócios, um de leasing e um de benefício empregado, tá? Que é esse daqui, que pega 2 normas bem interessantes. Então, assim, tem uma chance grande de você ganhar, porque tem pouca gente, tem por volta de umas 20 pessoas aqui, 25 pessoas, e também, se pessoas forem embora, aumenta. E hoje eu trouxe 3 livros, né? Geralmente eu só trago um, né? Geralmente eu sou meio mochiba, né? Daí hoje eu não fui muito mochiba, eu trouxe 3, que são bem legais esses livros. Você ganhou o último, não foi? Será que você vai ganhar de novo? Será que o pessoal está torcendo para você ganhar mais um livro? Será? Acho que não, né? O pessoal é maldoso, não é? Mas vamos ver. Mas se você ganhar dessa vez, você vai ter que passar seu e-mail para todo mundo. Na hora que o pessoal quiser tirar dúvida, você tira com o pessoal. Pode ser? Pode ser, né? Para o pessoal torcer para você. Beleza, pessoal. Deixa eu conhecer um pouco de vocês aqui. Apesar que tem algumas pessoas que eu já conheço aqui. Eu gosto de dar bastante exemplo prático na hora que eu estou passando por algumas partes técnicas. Eu trabalho com a FRS desde 2002 na Inglaterra. A moça não leu meu currículo direito lá, né? Eu trabalho com a FRS desde 2002 na Inglaterra, então tenho bastante experiência prática para passar para vocês. Eu tenho um mestrado na Inglaterra, atualmente eu faço um doutorado, tá? Tenho minha consultoria que fica em São Paulo, que a gente atende a América Latina, e também tenho uma consultoria que fica na Inglaterra, que a gente atende mais a parte da Inglaterra. Eu sou especialista em 2 normas mais específicas, tá? Que é a parte de seguros e a parte de instrumento financeiro. E hoje uma dica que eu vou dar para vocês é para a gente buscar uma especialização técnica. Então é bem interessante essa especialização técnica. Aqui no Brasil a gente não está com ideia de ter uma especialização técnica. Por que a gente não está com essa ideia? Porque a grande parte acadêmica, quem dá aula, quem ministra aula, quem trabalha nessa parte educacional, não tem essa visão ainda. Então, assim, a gente está meio caminhando por um caminho, muitas vezes, que está sombrio dentro da contabilidade. Mas eu vou dar várias dicas para vocês, que o mercado contábil está mudando muito rápido, tá? A parte que a gente está tendo dentro da contabilidade, que é uma parte que é a parte sistêmica, está assumindo muito emprego de contador. E até aconteceu uma coisa, né? Ultimamente, nos últimos 2 meses, eu nunca vi tanto contador desempregado igual eu estou vendo agora. Contador, eu sempre conversei com várias pessoas e todo mundo fala assim, ó, contador é uma área que sempre você arruma emprego, é difícil de você ficar desempregado, mas sempre você tem algum empreguinho te dando um fluxo de caixa para você interessante. Hoje em dia eu estou vendo muita gente desempregada. Então o que está acontecendo? Está mudando o perfil do contador, está mudando totalmente o perfil de como você prestar serviço na parte contábil, e a gente está caindo num ponto que a gente não está se adequando com essa nova tecnologia. Eu vou falar um pouco disso aqui também para vocês. Deixa eu entender quem está aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, você só levanta a mão, tá? Quem daqui tem escritório contábil? Levanta a mão. Tá, legal. Quem daqui trabalha em empresa de grande porte na contabilidade? Tá. Quem daqui trabalha em empresa de pequeno e médio porte? Legal, bacana. Eu vou dar vários exemplos que vai se encaixar com a realidade de todo mundo, tá? No final eu vou deixar meu e-mail com vocês, tá? Se você estiver buscando alguma recolocação, algum emprego melhor e tudo mais, fique à vontade para mandar um e-mail para mim, um currículo para mim, que eu tenho contato com muita gente, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, você manda para mim, se consigo enviar, a gente pode até bater um papo por telefone. Então, vamos começar aqui fazendo um aquecimento interessante, tá? Olha só que coisa interessante, tá? Outra pergunta. Quem daqui já fez algum curso de FRS, de CPC, algum curso de verdade, tá? Curso de verdade que eu falo é curso que você abre uma demonstração financeira e você consegue entender quais são os pontos que estão ruins, quais são os pontos que estão bons, o que está errado, o que está certo. Se você fez curso de 8 horas, 16 horas, nem levanta a mão que você só perdeu tempo. Quem já fez algum curso que tem um conhecimento um pouco mais avançado? Tem alguém aqui? Não? É? Perfeito. Tá.
Depois eu te dou uma dica do que você consegue fazer de alguma coisa boa. Porque o que acontece? Eu vejo muito profissional que até na minha consultoria vem, o pessoal que acaba fazendo alguma coisa com espaço de tempo muito curto, e a gente vai ver que IFRS, CPC, NBC tem um nível de complexidade um pouco alto. Então, se você não leva a sério isso daí, é um problema que você está tendo muito grande de um ponto de vista que você não vai entender. E a gente vê o cenário brasileiro como está. Eu já começo perguntando, quantos por cento de empresas que deveriam adotar o IFRS para pequena e média empresa, que já existe essa lei desde 2010, já adotaram? Quantos por cento vocês acham? 90%? Não? Quanto? 90% não, né? Tipo uns 85%, então. É desde 2010, cara. A gente já vai completar. Se fosse uma criança aqui, já estaria andando, falando, mexendo no celular. Bom, mexendo no celular com 3 anos já está mexendo, né? Quantos por cento vocês acham? 5%? Quem dá menos? Não, 0 não. Pequena e média. IFRS, o TG1000. 3%. Vamos ficar em 3%? Então vamos ver se é 3% mesmo. Olha aqui, ó, que interessante. Esse é o mapa do mundo dos países que já adotaram o IFRS para empresas listadas, tá? Então é interessante que você vê que grande parte do mundo já adotou o IFRS, o que falta aqui é os Estados Unidos, economia de grande porte, não adotou ainda porque não tem braço, porque lá é uma economia muito grande. Você tem a costa oeste, a costa leste, 3 bolsas, então lá falta braço. O Brasil já adotou desde 2010, tá? A Europa adotou desde 2005, eu trabalhei na American Express naquela época na Europa, tá? Então eu trabalhei lá para adotar e fazer a consolidação, ficar viajando constantemente para a Itália e para a Bélgica para fazer a consolidação na Inglaterra. Então lá está bem consolidado o IFRS e grande parte do mundo assim já está bem consolidado. Aqui está precisando de melhora, aqui está precisando bastante de melhora, mas com o tempo a gente vai melhorando. Nesse procedimento que precisa de melhora, começa a surgir grandes oportunidades, que a gente vai ver aqui misturado no curso também, tá? Então acaba sendo bem interessante. Então aquela ideia de que a gente às vezes pensa se o IFRS vai pegar ou não, é uma ideia assim de uns 5 anos atrás, que aqui já está totalmente consolidado. Para vocês terem uma ideia, a gente já paga imposto com base em IFRS. A 12973 de 2014, que substitui a RTT. Então se você ler ela e entender, você vai ver que ali dentro tem aproximadamente 16 ou 17 CPCs, NBCs ou IFRS. Então está num processo bem interessante para a gente entender que até um cara que trabalha na parte tributária, que a gente está falando de um processo de simplificação na parte tributária no futuro, ele tem que entender de IFRS também. Então olha só que interessante, tá? Vamos evoluir mais um pouquinho aqui. Uma coisa muito interessante que aconteceu com a gente na parte contábil, nossos contadores, a partir do momento de 2010 que a gente adotou o IFRS, a gente entrou num processo que a gente começou a ter uma evolução da contabilidade, tá? Por que uma evolução da contabilidade? Olha que coisa interessante. Antes de 2010, a nossa demonstração financeira, nossa demonstração contábil, ela servia basicamente para atender o fisco. Hoje não. A partir do momento que a gente adotou o IFRS, a nossa demonstração contábil, ela começou a servir para a gente fazer gestão. É tanto fluxo de caixa descontado dentro da demonstração financeira, é tanto envolvimento de finanças, gestão de risco, que a gente consegue fazer uma gestão de uma empresa através de uma demonstração contábil. E isso é muito interessante para nós contadores, na hora que a gente consegue enxergar isso e transmitir essa informação técnica para um cliente nosso que é do escritório ou para um cliente nosso que é uma outra área que precisa do nosso conhecimento técnico, uma alta administração, que precisa dos nossos relatórios ou para tomada de decisão. Então toda essa evolução técnica mudou totalmente o perfil do contador. A partir do momento que você é um contador que precisa ter um conhecimento de finanças, você precisa saber finanças, você já precisa saber contabilidade. Você precisa saber um pouco de economia também, de um ponto de vista para fazer interações da parte econômica nas suas notas explicativas. Você precisa entender o que é uma taxa livre de risco, porque o IFRS ele mexe com a parte de risco. Então, volta no quesito finanças. Então, a gente começa também a ter uma atualização constante que a gente tem, tá? No IFRS,
constante. Isso exige um estudo constante. É por isso que o Brasil foi obrigado a começar a implementar um programa de educação continuada que aproximadamente, acho que lá por volta de 2022 ou 2023, todos os contadores vão ter que ter. Hoje, quem precisa participar do programa de educação continuada? Auditores, mais profissionais de empresas de grande porte listada que têm uma responsabilidade técnica. Então, não é só o contador, é um coordenador contábil, um supervisor, ele também tem que fazer isso. A tendência é você ter isso para todos os contadores. Então, lá para 2022, 2023, já acontece isso. Eu falo isso porque é uma data que o CFC já passou, que a partir dessa data ele já vai ter sistemas para controlar. Fez a pontuação? Legal. Não fez? Vai acontecer algum processinho com você que você vai ter que explicar por que você não fez, o que aconteceu, talvez alguma punição. Igual no meu caso, eu sou contador na Inglaterra. Na Inglaterra existe programa de educação continuada desde 1976. 76. Há muito tempo, hein? Mais de 40 anos. Eu nasci, já existia contador dentro do programa de educação continuada. Só para você ter uma ideia. Então a gente está caminhando para cada vez melhorar a nossa classe contábil aqui no Brasil, mesmo que algumas coisas sejam um pouco lentas, mas nada impede de você hoje não precisar e fazer a pontuação normal. Os meus funcionários da minha consultoria não precisam, porque a gente é uma consultoria. Mas todo mundo que é contador, eu obrigo a fazer no mínimo 40 horas, para continuar já colocar essa rotina na vida de um contador. Tem que ter essa rotina de estudo. Está faltando muita gente no mercado, tá? Muita gente. Está faltando contador? Não, não está faltando contador. Contador tem até de muito. Hoje no Brasil você tem aproximadamente 540 mil contadores no Brasil, ativos. E a gente tem nas faculdades aproximadamente 250 a 300 mil contadores. Então, logo, logo a gente vai bater aí 800 mil contadores. Eu já te falo, 800 mil contadores para o Brasil, junto com a tecnologia que a gente tem, que ajuda a gente a fazer toda a demonstração contábil, a demonstração financeira, a gente não precisa de tanto contador assim, tá? A gente não precisa mesmo. Eu fico às vezes assustado quando que eu comecei a ver essa onda crescente de profissional desempregado e tudo mais, que foi mandado embora e não consegue se requalificar, que eu pensei que essa onda aí ia demorar um pouco mais tempo, mas parece que a crise acelerou essa onda. Há uns 2 ou 3 meses atrás eu estava dando uma palestra no Sescom, lá de São Paulo. Eu estava falando algumas coisas sobre oportunidade de negócio lá, e uma moça levantou a mão e falou assim, olha, a gente tem que aproveitar mesmo o que a gente consegue desenvolver tecnicamente, porque eu trabalho no escritório que semana passada foi mandada 5 pessoas embora que faziam DARF, só faziam DARF. O chefe do escritório lá comprou um sisteminha que faz DARF, o que ele fez? Mandou todo mundo embora. E o cara está errado? Não, ele está certo. Quem está com problema é quem ficou sendo um especialista da DARF e não evoluiu num quesito contábil técnico, porque se o cara tivesse algum conhecimento um pouco mais evoluído, ele poderia falar assim, ó, legal, você não vai mais DARF agora, mas você vai começar a se preparar cálculo de impairment, você vai começar a fazer cálculo da PSLD, dos recebíveis, dos ativos financeiros, você vai trabalhar em alguma área específica que a gente precisa aqui, mas não, acabou caindo nesse processo bem chato. E outra coisa que eu falo, assim, que é interessante também, que a gente precisa buscar especialização. E aqui no Brasil é um outro ponto que a gente não tem especialização, né? Eu dou aula na Inglaterra também, quando eu fiz o meu mestrado lá, eu dei bastante aula na Inglaterra, na graduação e na pós-graduação. Daí o que acontece? Lá o estudante já é direcionado para ele sair da faculdade com alguma especialização. Aqui na hora que a gente pensa em especialização contábil, a gente pensa em que tipo de especialização? A gente pensa em alguma coisa? Quais são os especialistas contábeis que a gente tem aqui? Controladoria não é uma especialização. Você pode ter um controller de uma empresa que ele é um engenheiro, um químico, não é? Qual que é áreas dentro da empresa que você precisa ter um cara que é contador? Vamos contar auditoria, mas também não precisa, né? Um exemplo sou até eu, porque assim, eu comecei minha carreira na área contábil, eu tinha formação de administração de empresa e eu trabalhava em auditoria em Big Four. Mas vamos contar. Perícia, custos, só que custos é uma coisa interessante, né? Eu tenho minhas consultorias, é difícil eu achar hoje
um gerente de custo dentro de uma empresa, né? Esse cargo está assumindo. Então, eu até brinco, né? Quando que a gente achar um cara que mexe com custo, não oferece um café pro cara, não. Oferece um cappuccino, um vinho, um champanhe, porque tem que tratar muito bem esse cara, meu. Tem que tratar muito bem, porque esse é um cara que está em extinção. E é uma área muito importante. Por isso que você vê um monte de empresa quebrando e tudo mais aí, porque muitas vezes o cara que cuida de custos é um cara totalmente genérico que não tem uma noção específica do segmento daquela empresa, do que é o custo. Mas, exatamente, tem custo. A gente tem a parte de impostos, né? Diretos e indiretos, né? Dentro de um ambiente de 90 e poucos impostos, né? A gente só tem esses carinhas aí. Mas vamos contar também. Alguém lembra de outros aí? A gente tem bastante, é que a gente não encontra isso daí. Vou mudar a pergunta. Área especialista dentro da engenharia. Tenho certeza que se você começar a falar, você vai falar mais de 10. Na área de direito, você vai falar mais de 30. Você vai falar na área da medicina, um monte também. E na nossa área, a gente se mata para chegar em 5, sabe? Então a gente tem que mudar o nosso perfil até de como que a gente interage com algumas coisas, porque é importante, porque a especialização é a chave do sucesso. A especialização técnica nossa é a nossa sobrevivência. O genérico, quem vai fazer o genérico vai ser um sistema que já está fazendo. Um sisteminha, na hora que o cara vende uma coisa no supermercado, ele consegue fazer um sistema, que eu já vi sistema fazendo isso, que ele alimenta a contabilidade, estoque, no final do dia com a venda dele, ele consegue fazer um balanço, uma DRE, uma DRA, um fluxo de caixa. Coisa que há 20 anos atrás você precisava do quê? De um contador com um lápis fazendo, com uma calculadora fazendo. Então o que acontece? Para nós, restando uma parte mais intelectual, que é tomada de decisão, entender quais políticas contábeis que a gente tem. Isso, máquina por enquanto não faz. Mas entenda que tem máquina que já está começando a trabalhar com inteligência artificial. A gente vê aí alguns programas aí que tem nos Estados Unidos que eles auxiliam médicos e auxiliam também a parte legal. Então a gente tem que se preparar também para logo, talvez um computador com uma inteligência artificial, um sisteminha, tomar alguma decisão do que a gente tem que fazer com algum valor, com algum caixa, alguma coisa assim, onde investir. O sisteminha vai conseguir identificar qual que é o melhor investimento que você tem por um prazo curto, médio ou longo. Então a gente tem que ficar muito atento com tudo isso daqui, senão daqui a alguns anos a gente vai estar todo descaracterizado dentro da nossa profissão, do que a gente faz. Então vamos lá evoluir mais, tá? Olha só, hoje, na hora que a gente começa a preparar uma demonstração financeira, a gente começa a ter uma ideia de quem vai ser o usuário daquela demonstração financeira. Então, de acordo com o usuário daquela demonstração financeira, é que você tem que preparar aquela demonstração financeira. E muitas vezes a gente não tem essa noção. Olha só aqui, tá? Imagina que você está preparando uma demonstração financeira, quem vai ser o principal utilizador dessa demonstração financeira vai ser um investidor. Então, o que ele está interessado em ver o investidor? Ele está interessado em ver um retorno do capital, ele está interessado em ver riscos que tem, alguma variação, que é diferente do que um banco vai querer ver na hora que ele vai emprestar um dinheiro para você, que ele vai querer ver a sua capacidade de retorno e a sua garantia que você tem. Então, de acordo com que você tem uma série de pessoas e de entidades que você prepara a sua demonstração financeira, você tem que focar no que vai ser mais interessante e mais importante para você, de um ponto de vista para você focar. E você consegue mudar ela através de nota explicativa, através de política contábil e através das peças, dando um foco mais interessante no que você quer que ele chame mais atenção. Então é muito interessante esse ponto de vista a partir do momento que você começa a focar quem vai ser os caras que você vai utilizar, tá? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui alta administração, investidores, banco, governos e outros interessados. Pode ser que você tenha vários interessados, então talvez a sua demonstração financeira tem que ser um pouco mais rica, tem que ter mais notas explicativas para satisfazer o anseio de todo mundo aqui, de um ponto de vista para não deixar ninguém triste, ninguém que vai pegar e vai entrar em contato com você pedindo mais informação técnica.
É sempre ruim quando que alguém pede mais informação técnica para você, depois que você já preparou a demonstração financeira, que você tem que pegar, voltar, colocar sua mente em como que ela está nos ciscos que foram envolvidos na época e pegar e preparar de novo aquela informação técnica. A melhor coisa que tem é na hora que você prepara a informação, ela já sai pronta. Tipo, nota 9,5, nota 10, logo de primeira, sabe? Que isso é bem interessante aí, tá? Então, olha só, a gente tá no aquecimento ainda aqui, tá? A gente nem entrou na palestra ainda, tá? A gente só está no aquecimento. Trouxe isso aqui para vocês, para a gente ter uma ideia do tanto de peças contábeis e coisas que a gente precisa apresentar hoje, tá? Então, vamos entrar aqui. E como que a gente começa a ter uma ideia do IFRS como um todo? Hoje, você não consegue pegar e falar assim, eu trabalho com PME, eu só vou aprender PME. Esse é um problema clássico que está acontecendo aqui no Brasil. Por quê? Porque o IFRS completo, o IFRS para PME, ele é derivado do completo. Então, o que acontece? Você só consegue aprender o PME a partir do momento que você aprende completo. Daqui a pouco eu vou usar o quadro aqui. Vamos pegar e entender aqui. Ó. Olha só que interessante, tá? Pegar esse quadrinho aqui primeiro, tá? Empresa SA listada, tá? O que ela precisa ter? Balanço patrimonial, a DRE, DRA, a mutação do patrimônio, o fluxo de caixa, o DVA e notas explicativas. Ele tem que ter tudo, tá? Para a gente ter uma ideia do nosso trabalho, da composição do nosso trabalho, do que a gente tem feito e tudo mais, tá? Daí, aqui está aplicando todo o IFRS completo, tá? Todas as NBCs. Daí a gente tem aqui uma SA que não é listada. Ela tem que apresentar tudo, menos aqui o demonstração do valor adicionado. Tranquilo? Vamos pular aqui para o lado, uma limitada. O que a limitada tem que fazer? A mesma coisa que uma SA menos o DVA. Tranquilo? Então você vê que aqui a gente tem que apresentar todas as peças, tá? O DVA, quando que você precisa fazer ou não, isso aqui é muito fácil, é muito simples, tá? Então nem conta que é um trabalho muito grande. Agora vamos pular aqui para o ambiente da TG1000, que é o IFRS para pequena e média empresa. Olha aqui, você precisa fazer todas as peças. Balanço patrimonial, DRE, DRA, DMPL, o DFC e as notas explicativas. Então, tudo bem que você está num ambiente mais simples, mas você tem que fazer as mesmas peças que uma SA não listada. É as mesmas peças, tá? Vamos pular agora aqui para a empresa de micropote, tá? Que é ITG1000. Olha o que você tem que fazer, tá? Que é obrigatório. Balanço patrimonial, DRE e notas explicativas. Que bom, eu não preciso fazer DRA, DMPL e fluxo de caixa? Entre aspas, tá? Ela fala que você não precisa, ela te incentiva a fazer. Se você tiver uma empresa só com balanço patrimonial, DRE e nota explicativa e for num banco pedir um empréstimo, o cara do banco vai olhar para você e falar assim, cara, o que é isso, cara? Foi seu filho de 7 anos que fez a contabilidade? Eu preciso de todas as peças, DRA, DMPL e fluxo de caixa. Então, o que acontece? A melhor coisa que tem é, como que é incentivado a fazer isso? Faça isso também, tá? Faça isso. Você vai ver que na hora que, mais para frente na palestra, na hora que você tiver isso, você vai ter mais informação, você vai conseguir falar com o empresário de uma forma mais robusta, mais bacana, de um ponto de vista para você até agregar mais valor no seu trabalho técnico, tá? Então é interessante. Isso aqui é só para a gente ter uma visão que, assim, as peças contábeis a gente tem que fazer quase todas para todas as empresas. Se você olhar de um ponto de vista, o que você só muda é quando que ela é listada e não listada e o tamanho dela, que você vai ter um pouquinho mais de trabalho ou menos trabalho. Só que se você pensar que quando você pega um valor de 1 milhão ou de 10 milhões ou de 100 milhões e joga no Excel, quem está fazendo a conta é o Excel, não é você. Você só está digitando 1, 2 ou 3 zeros a mais. Então não muda muito o trabalho em si. Divulgação de nota explicativa, muito. Mas a grande parte das peças aqui não muda. Então vamos tentar sempre fazer um trabalhinho um pouco mais bacana, assim, para a gente se aprimorar em algumas coisas, tá? Antes de eu entrar nesse quadrinho aqui, vamos entender umas coisas aqui que é importante, tá? Para a gente se desenvolver. Todo mundo consegue ver daqui? Legal. Todo mundo já escutou isso aqui, ó? IAS. Todo mundo já escutou o que é um IAS?
Hoje você pode perguntar qualquer coisa, hein? Se você estiver numa entrevista um dia, ou num cliente, daí você não vai perguntar para o cliente o que é um IAS. Você pode perguntar, o que é IAS? International Account Standards, padrões de contabilidade internacional. Tranquilo? Daí a gente tem aqui do lado IFRS. Certo? Todo mundo já escutou, né? International Financial Report Standards, padrões de relatórios financeiros internacionais. Qual que é a diferença entre IAS e IFRS? Hã? Você levantou a mão, não foi? O mosquitinho passou na hora errada aí, não foi? Ô, já pensou? Um leilão para pagar 10 milhões aí? Já comprou lá, o pessoal ia cobrar lá na porta da sua casa, hein? Então, qual que é a diferença? O que vocês acham? Eu dou aula na Inglaterra, né? Daí o pessoal dá bastante treinamento para professor lá na Inglaterra, daí eles falam assim, quando que você faz uma pergunta e a turma não responde, não é que a turma não sabe, é que você que não soube formular direito. Então você tem que formular uma outra pergunta com o mesmo contexto para o pessoal acertar. Então, perfeito. Vou fazer uma outra pergunta agora, tá? Quem é mais forte aqui? Um IAS ou um IFRS? IAS. Perfeito, eu vou fazer uma outra pergunta então que talvez pode ficar até mais fácil para responder. Se sair uma briga aqui, tá? Saiu uma briga entre IAS e IFRS, quem se dá melhor? Quem bate mais no outro aí? Não adianta falar que é o IFRS, que aqui tem 4 carinhas, até 1, 2, 3, 4, e aqui tem 3, daí um vai pegar, segurar e o outro vai bater. Não é isso. O que é? Eu já dei uma dica para vocês aqui, hein? Eu já dei uma dica boa para vocês, hein? Tem gente que não percebeu quando que eu falei, tá? Aqui não tem briga, aqui todo mundo é amiguinho, porque as duas são normas internacionais de contabilidade, tá? O que aconteceu aqui? Aqui só tem uma diferença de nomenclatura, que tudo que é criado a partir de 2001 passou a se chamar IFRS. Então hoje a gente tem do IFRS 1 até o IFRS 17. Tranquilo? E os IAS continuam valendo. A gente tem o do IAS 1 até o IAS 41. Perfeito? Então ele continua valendo nisso daqui. Se não tem norma que briga, então você fala assim, qual que é a norma que cuida de estoque? IAS 2. Qual que é a norma que cuida de instrumento financeiro? IFRS 9. Qual que é a norma que cuida de reconhecimento de receita? IFRS 15. Então você não tem norma que briga aqui. Você tem norma que complementa. O IFRS se complementa. Então se você falar para mim assim, eu quero estudar 40% do IFRS, eu falo, esquece, você não vai aprender. Você não conhece ninguém que dirige 40%, ou 60%, ou 80%. Você conhece gente que dirige mal e gente que dirige bem, certo? Mas está dirigindo, é a mesma coisa. Você tem gente que vai saber um pouco mal uma norma, melhor uma outra, mas você vai saber. Porque o que acontece? Ele todo se amarra. Um exemplo é aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Os instrumentos financeiros. Então, o que a gente tem em instrumento financeiro? IFRS 9, uma norma que começou esse ano. Mensuração de instrumentos financeiros, tá? Mensuração. E do lado aqui, a gente tem o IFRS 7, divulgação de instrumentos financeiros. Então, tem várias normas dentro do IFRS que elas se amarram tudo, sabe? E você precisa entender tudo para fechar, porque ele é todo amarradinho, ele é todo certo. Olha só que outra coisa interessante, tá? Junto que tem aqui, como que eu mencionei, o IFRS de grande empresa, ele derivou o IFRS para pequena e média empresa. Então, o que a gente teve aqui, tá? A gente tem aqui o IFRS para PME. Perfeito? Então, a gente vai ter o IFRS para PME. Daí você vai virar para mim e falar assim, Nabil, eu não quero nem saber dessa parte aí de IFRS, porque o que a gente tem aqui no Brasil é CPC, é NBC, isso que manda. Isso é uma visão muito errada. Por quê? Porque a gente vai ver agora, tá? O que aconteceu num processo que foi criado o CPC? A gente precisava traduzir as normas internacionais de contabilidade, tá? Então foi criado o CPC, todo mundo conhece o CPC, né? A gente começou a criar o CPC num processo para traduzir as normas. Então a gente teve a criação dos CPCs aqui. Depois que foi traduzido os CPCs entregaram os CPCs traduzidos para o Conselho Nacional, para o Conselho Federal de Contabilidade, e lá foi criado a NBC, Norma Brasileira de Contabilidade. A mesma coisa aconteceu com o IFRS para pequena e média empresa. Aqui se chamou CPC para PME, CPC para PME, e daí depois o que ele virou? No contexto que a gente viu lá, ele virou a TG 1000. Só mudou o nomezinho aqui, tá?
E depois, junto da TG1000, a TG1000 derivou uma norma mais simplesinha ainda para microempresa, que ela derivou a ITG1000. Tranquilo? Então a gente entrou aqui no ambiente brasileiro, tá? E no ambiente internacional. Eu fui dar uma palestra no final do ano em Montenegro. Numa palestra em Montenegro, na Europa. É um paísinho bem pequenininho lá do leste europeu. Lá. E daí o que acontece? Lá eles têm um critério diferente do que a gente tem aqui, o critério de empresa de grande porte, pequeno e médio porte. Né? Aqui a gente tem ativos acima de 240 milhões, grande porte, abaixo médio porte, e receita acima de 300 milhões, grande porte, abaixo médio porte, certo? Lá tem um critério assim, 8 milhões de euros. 8 milhões, grande porte para cima, abaixo, PME. Então, o que acontece? A gente tem um critério aqui um pouco diferente. Olha só que coisa interessante que a gente tem aqui, tá? O IFRS completo, que é a NBC, ele pede para você calcular a tax impairment, através do IAS 36 ou do CPC 01. É obrigado a fazer teste de impairment. TG1000, IFRS para pequena e média empresa, também pede para você fazer cálculo de impairment. E TG1000 também pede para fazer cálculo de impairment. Quem daqui está fazendo cálculo de impairment? Eu fiz essa pergunta aqui para aproximadamente 7 mil pessoas no ano passado, durante que eu fiz palestra. Sabe quantas pessoas levantaram a mão? Nenhuma. Nenhuma mesmo. E eu torcia para alguém levantar a mão, mas um dia alguém vai levantar a mão. Então o que acontece? A gente tem um problema técnico, que lembra que a gente voltou e a gente fechou naquele númerozinho de 3%, que é o pessoal que está adotando o IFRS para pequena e média empresa? Lembra que a gente fez isso aí? Agora eu volto para perguntar para vocês. Quem está adotando de uma maneira errada, está dentro dos 3% ou está fora? Está fora? Se tiver fora, cara, a gente está muito mal. Pode contar que a gente tem menos de 1% que adotou o IFRS para pequena e média empresa. E para mim está fora, porque o cara está fazendo coisa errada, ele está fora. Então a gente está num cenário no Brasil que está muito ruim do ponto de vista técnico do que a gente está fazendo. Mas assim, a gente não tem que olhar isso aqui com tristeza, tá? A gente tem que olhar isso como uma oportunidade, porque eu vejo tanto em São Paulo quanto aqui no Rio. Aqui no Rio você não tem escritório especialista em fazer cálculo de impairment. Não tem. Tem muito enganador. Muito enganador. Gente que eu tento trazer para fazer algum tipo de parceria e tudo mais, e o cara já fala que já sabe. Falar que sabe é uma coisa e falar que tem vontade de aprender é outra. Então tem uma necessidade gigantesca. Em São Paulo, eu falo para o pessoal, ó, quer ser um especialista em cálculo de impairment, você vai conseguir trabalhar, se você quiser, só na região da Paulista, fazendo consultoria, e você fala assim, ó, você coloca no seu site, ó, faço cálculo de impairment, só me contrate se você fica na região da Paulista. Ou só na Berrini, ou só no centro, ou só em qualquer área que você queira trabalhar, porque tem uma demanda gigantesca. A minha equipe que trabalha com cálculo de impairment não para, tá ocupada até dezembro. Então tem uma série de demandas que a gente tem, que é interessante dentro do IFRS como um todo, tanto para a empresa de grande porte, como para a empresa de pequeno e médio porte. E a gente vai falar de várias aqui, tá? Outro ponto importante, que eu já falei algumas vezes aqui, é o seguinte, tá? A gente tem que entender um pouco mais de finanças, tá? Quem fala isso é a norma, não sou eu, tá? IAS, International Account Standards, padrões de contabilidade internacional. E qual que evoluiu a norma aqui? IFRS, International Financial Report Standard, padrões de relatórios financeiros internacionais. Então, hoje, toda a parte de contabilidade internacional, independente de qual você atua ou de qual você quer atuar, necessita de conhecimento financeiro. Basicamente, você tem que entender fluxo de caixa. O fluxo de caixa não é o que a gente viu aqui, que é uma peça contábil, tá? O DFC. DFC é uma peça contábil, que você vai fazer o método direto ou o método indireto. Isso daí é bem tranquilo e a gente não erra isso daí, tá? Não tem problema técnico com isso daí. Quando que eu falo que a gente tem que entender de fluxo de caixa descontado, é uma planilha de Excel que você vai colocar um monte de numerinho, muitas vezes ele dá um triângulo, dependendo do tipo de cálculo que você faz, dependendo do tempo e tudo mais, tá? Tem coisas simples e tem coisas complexas. Claro, se você não teve muito contato ainda com essa parte financeira, claro que você vai começar com uma parte simples. E depois você vai evoluindo gradativamente para chegar numa parte mais complexa dela, tá? Então é uma coisa bem interessante. A gente tem esse problema aqui no Brasil porque na faculdade
a gente não tem nada ou quase nada da parte financeira, porque o nosso currículo foi baseado no currículo lá de antes de 2010. Então, hoje você tem algumas faculdades que começam a caminhar para tentar se desvencilhar dessas garras aí e tudo mais, mas tem um problema que você tem que tanto mudar o seu currículo na faculdade como preparar o professor. E parece que é uma coisa simples, né? Na prática, isso é muito complicado. É muito complicado. Eu já tentei ajudar várias entidades a mudar isso daí. Só que é uma quebra de paradigma muito grande dentro de uma instituição de ensino. Porque às vezes você pega lá um carinha que está milhões de anos lá dando aula na cadeira e tudo mais, que o cara se acha dono da contabilidade, e você fala assim, olha, a contabilidade mudou e tudo mais. Muitas vezes o cara vira e fala assim, pô, pera aí, como que a contabilidade mudou e ninguém veio pedir a minha autorização? Eu não vou mudar não, vou continuar explicando do jeito que eu acho que é. Então o que acontece? Acontece um problema muito grande que na hora que você tem o exame de suficiência, você tem uma aprovação aí de 18%, 22% e tudo mais, e o pessoal não consegue entender o que está acontecendo. Tem que dar um monte de passo atrás e entender que o problema está lá atrás, onde que o cara está aprendendo em si só. Beleza? Vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar uma lista com vocês. Quem quiser receber algum material nosso da minha consultoria, eu vou deixar 3 listas aqui, tá? Você coloca nome, e-mail e o telefone aqui, tá? Por favor, coloca uma letra bonita lá, senão a gente não consegue entender lá o que você colocou. Eu vou deixar 2 listas, 2 aqui na frente e 2 lá atrás, lá. E daí vocês vão passando aí, por favor, tá? Por favor, conselheiro. Você eu já tenho. Depois você passa lá para ele. Depois eu preciso tá, daqui uns 5 minutinhos você vai lá na frente que eu te dou. Não, você mesmo distribui aqui. Tá. Então, olha só, a gente começa a ver agora esses itens interessantes aqui. O que a gente tem? O primeiro item que a gente vai ver aí, ó, é política contábil, tá? Antes de 2010, antes de adotar o IFRS, a gente já tinha política contábil? A gente já tinha política contábil. Era uma política contábil boa, honesta, eficiente? Vamos mudar a pergunta, então. Do jeito que você lia lá a política contábil, da mesma forma que você ia na contabilidade e ia ver os procedimentos contábeis técnicos igualzinho lá? Não, era totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque era uma política contábil que ela não era revisitada, não era fiscalizada, não era auditada. Era basicamente um processinho que você tinha que ir lá e ticar para ver se a empresa tinha ou não. Mas ninguém lia, ninguém dava atenção. Com a adoção do IFRS, a gente começou a ter uma política contábil um pouco mais elaborada, um pouco melhor, de um ponto de vista técnico. Tá? Então começou a entrar elementos de risco dentro da política contábil. Então empresas gerenciam risco de forma diferente. O que acontece? Você acaba tendo uma política contábil para cada empresa. O que isso aí gera? Mais trabalho, mas também acaba gerando mais oportunidade de negócio, porque você tem revisão de política contábil constantemente. Igual a gente está numa época que está mudando bastante norma. Então você tem que fazer uma atualização constante da sua política contábil. Exemplo, mudou a norma de reconhecimento de receita. Então você tem que revisitar a parte de política contábil de reconhecimento de receita para ver se faz sentido o que você tem lá ou não. O que acontece hoje, tá? Tem muita gente que adotou o IFRS lá em 2010 e continua com a mesma política contábil de 2010 porque o cara não tem braço. Não tem braço para fazer esse tipo de atualização. Um outro item novo aqui, eu não vou falar de todos os itens, porque tem alguns itens que a gente vai falar no decorrer da palestra, tá? Um outro item que entrou novo para nós aqui foi política contábil crítica, que é uma parte de política contábil que começa a entrar fontes de incerteza e julgamento. Alguém consegue dar um exemplo de alguma conta contábil que tem bastante fonte de julgamento ou bastante fonte de incerteza? Provisão tem. Qual que é outro que a gente tem aí? Bastante fonte. PDD, pode ser? PCLD? Pode ser? Bastante incerteza, bastante julgamento. Passa para mim. Te dar um exemplo, tá? Imagina a gente pega as provisões trabalhistas, tá?
a gente pega as provisões trabalhistas que o advogado classifica lá em possível, provável e remoto, certo? Imagina você pega aquilo ali e você pega 100 processinhos e dá para um advogado. Imagina que você pega 100 e dá para um advogado. Ele vai colocar possível, provável e remoto, certo? Daí você tira desse advogado e dá para um outro advogado. Vai ser igual ou vai ser diferente? Totalmente diferente. Quando você fala totalmente diferente, é totalmente que eu já tive essa experiência na prática. Que estava fazendo um projeto que tinha um advogado que deu um problema, a empresa teve um problema com ele, pegou e entregou para o outro. Na hora que veio o que era para contabilizar em possível, provável, remoto, era totalmente diferente. Era uma coisa que era caso de estudo, assim, sabe? Eu queria estar fazendo uma tese, que aquilo ali ia ser um material muito rico, bem interessante e tudo mais, tá? Então, olha só que interessante, tá? A parte de FRS a gente vai ver instrumentos financeiros, tá? A parte de impairment também. A gente vai ver essa caixinha aqui que chama gerenciamento do risco de capital. Essa norminha aqui que está aqui, o IAS1, essa mesma norminha aqui, ó, IAS1, ela começou a entrar com gerenciamento de risco de capital. Lembra alguma coisa de contabilidade para a gente? Gerenciamento de risco de capital? Lembra alguma coisa? Não lembra nada, porque não tem nada a ver. Se dá um para cada um. Então, o que acontece? Olha só que interessante, tá? Vou te dar um exemplo que você tem que ter essa mentalidade de pegar e escrever essa nota, tá? Essas pessoas na frente já têm. Daí, o que acontece? Olha só, vou te dar um exemplo, tá? Imagina que a gente atravessa a rua aqui. Esse papel que vocês estão recebendo agora, nem liga para ele agora, tá? Depois a gente fala com ele. Só não pede esse exemplo aqui, que ele é bacana agora para a gente começar a entender alguns conceitos de finanças e tudo mais, tá? Imagina do outro lado da rua que a gente tem uma fábrica de sapato, tá? Essa fábrica de sapato aí, ela faz um sapato bacana que o cara desenvolve aí para todo o Brasil. Isso, manda para vender para todo o Brasil. Todo o investimento que o dono faz dessa fábrica de sapato é um investimento que o cara pega e faz do bolso dele. Então é maquinário, treinamento, caminhãozinho para entregar os sapatos e tudo mais, é tudo do bolso dele, tá? Do lado dele tem uma fábrica de sapato também, com a mesma qualidade, com o mesmo público, vende no Brasil inteiro também. Só que todo investimento que esse cara faz, ele faz um investimento que ele vai pegar dinheiro emprestado no banco. Então tem uma diferença, né? Do banco para o bolso do cara. Então um cara prefere pegar do banco e um cara prefere pegar do bolso. Você consegue falar para mim qual que está certo e qual que está errado? Você consegue? Não é nem depende, você não consegue, porque eu não te dei material suficiente para você analisar, tá? Mas você consegue ver uma coisa, eu não te dei taxa, eu não te dei se o cara que está pegando do banco tem dinheiro em caixa, qual que é o tempo que ele está pegando, então você não consegue. Mas com essa pouquíssima informação que eu passei para você, você consegue analisar e sentir que tem um risco diferente, não tem? Bolso e banco. De uma coisa bem simples, tá? Então, olha só, aqui você vai ter que começar a desenvolver um raciocínio seu que tem a ver com ser especialista num segmento ou ser um especialista na área, para você começar a entender. Tem alguém que está faltando assinar a lista ou todo mundo assinou? É que eu distribuí umas 5 listas, acho que todo mundo já assinou. Pode ir passando para frente aqui, que daí na hora que chegar na frente aqui eu pego. Obrigado. Que daí fica atrapalhando o nosso colega aí. Obrigado. Daí o que acontece? A gente acaba tendo esse conhecimento técnico de como funciona todo o procedimento de um risco que afeta você. Claro que eu dei um exemplo bem simples, tá? Mas você pega empresas que você tem que começar a fazer uma assimilação de um risco um pouco mais pesado, tá? Em cima do gerenciamento do risco de capital. Eu te dei um exemplo simplinho, mas a gente começa a entender alguns outros riscos aqui, tá? Eu vou avançar aqui para a gente começar a entrar em alguns temas interessantes. Instrumentos financeiros, tá? É um tema bem interessante, tá? Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro de uma entidade ou um passivo ou um instrumento de patrimônio para outra entidade, tá? Exemplo, contas a receber, contas a pagar, empréstimo, financiamento, títulos de dívidas, títulos de valores imobiliários e derivativos, algum tipo de contrato de compra, venda, não financeiros. Vamos entender isso aqui na prática, porque às vezes a gente fica na teoria e fica com um monte de dúvida, tá? Eu vou usar o outro slide que fica mais fácil para explicar algumas coisas para a gente começar a ter uma introdução ao instrumento financeiro.
Instrumento financeiro foi sempre uma norma complexa, difícil para todo mundo entender. Quando você tem uma coisa complexa, o que acontece? Ela é difícil para fazer, então ela tem uma dificuldade muito grande para você também auditar. E a probabilidade dela ficar errada era muito grande. Tá? Então, sempre se falou, antes de 2009, lembra que o IFRS começou a ser adotado na Europa em 2005, logo depois da adoção dele, começou a ter um monte de gente falando para simplificar, e ninguém nunca fazia nada. Bateu 2008, vou dar um passo atrás aqui, tá? O que a gente teve em 2008, vocês lembram? A gente teve uma crise gigantesca. Teve banco que quebrou nos Estados Unidos, teve banco que ameaçou quebrar na Europa. Então, o que aconteceu? Começaram a criar um comitê lá no IASB para trabalhar com a simplificação dos instrumentos financeiros. Então, a gente começou aqui em 2009, criaram esse comitê e a gente começou a trabalhar com a simplificação dos instrumentos financeiros. Tá? Então, ele foi dividido em 3 fases para se trabalhar devido à complexidade. Primeira fase, classificação e mensuração. Segunda fase foi trabalhar com impairment. E terceira fase, trabalhar com head account. Tá? Então, você vê aqui as fases que nós tivemos. Né? 2009 começou, aqui teve algumas cartas para o mercado para discutir como que estavam e tudo mais. Em 2014 ele ficou pronto e a gente, num primeiro momento, pensou que ia adotar o novo padrão do IFRS 9 em 2015. Só que devido a uma série de problemas, o pessoal pediu para postergar e ele começou a ser adotado dia 1º de janeiro de 2018. Então a gente vai ver aqui no decorrer da palestra que chegou numa simplificação muito grande do que era antes. Então ficou mais simples, ficou mais fácil. Se ficou mais simples, se ficou mais fácil, fica mais interessante trabalhar com instrumento financeiro, porque mesmo ficando mais simples, mais fácil, tem um ar de complexidade dentro dele. Não consegue simplificar tanto uma coisa que por si só já é um pouco complexa. A minha ideia aqui hoje, e entrar em instrumentos financeiros, que talvez você nunca tenha tido alguma palestra ou feito algum curso um pouco mais interessante, a minha ideia hoje com instrumentos financeiros, que a gente vai falar grande parte da palestra aqui hoje, é que você se apaixone por instrumento financeiro. Que isso aqui é um segmento, se você se tornar especialista, é um segmento que dá um retorno muito grande, tá? Que tem muita empresa que tem demanda de instrumento financeiro, que a gente vai ver aqui que toda empresa tem necessidade de ter um especialista ou prestação de serviço com instrumentos financeiros. Então vamos ver e começar a entrar num ponto mais prático, tá? O que são ativos ou passivos financeiros. Então vou dar uns exemplos aqui e a gente vai começar a pensar, tá? R$50 mil é um ativo financeiro? É, né? Tranquilo? Uma frota de caminhão é um ativo financeiro? O que vocês acham? Não, só estou falando como caminhão. Caminhão é um ativo financeiro? Exatamente. É imobilizado o caminhão, tá? Daí se você fala assim, eu sou um cara que vendeu meu caminhão. Você vendeu o caminhão, você tem um recebível. O seu recebível virou um ativo financeiro, mas o caminhão por si só, ele é um imobilizado, tá? Eu peguei e comprei um caminhão, estou pagando ainda. Então o que acontece? Você tem um passivo financeiro, você não tem um caminhão ainda, tá? Então eu coloquei isso aqui para dar nó na cabeça da gente mesmo, tá? O objetivo é esse. Se as coisas fossem simples na vida, a gente estaria lá, aonde? Tomando água de coco, lá em Copacabana, tomando água de coco, né? Então aqui as coisas não são tão simples quanto parecem. Um direito de uso de marca é um ativo financeiro? Depende, tá? Se ela não é sua, ela não é intangível seu. Depende, tá? Pode ser um ativo financeiro se você está pagando por ela e tudo mais. Então vai tudo depender de um cenário. A gente tem que começar a pensar em algumas coisas que são mais óbvias aqui, tá? De fato, a marca pode ser, se ela é sua, tá? É um intangível. Se você está pagando para ela, você tem
passivo financeiro. Se você está recebendo por ela, você tem um ativo financeiro. Então, assim, vai depender de algumas coisas específicas. Ações de uma empresa listada na Bovespa é um ativo financeiro? Clássico, né? Ativo financeiro. Nem vamos perder muito tempo com isso aqui. Meio quilo de milho para pipoca é um ativo financeiro? Está no estoque? Então tá bom, então vamos ver o outro que talvez fique mais fácil. 15 mil toneladas de milho. Não, quem tem que falar depende sou eu aqui, vamos combinar assim, senão fica muito fácil para vocês, tá? Tudo que eu vou falar, vocês vão falar, não, depende. Vamos falar, eu que coloco as regras aqui, quem fala depende sou eu, você só fala o que tem que ser, o que tem que ser, o que é, perfeito? Vamos voltar aqui. Meio quilo de pipoca é um ativo financeiro? Não? Tá, não é. Então ele pode ser um monte de coisa aí, nem vamos entrar no que ele pode ser. 15 mil toneladas de milho é um ativo financeiro? Sim ou não? Daí depende. Porque depende da indústria, depende do que ele está fazendo. Se é um cara que pega e coloca isso aqui no estoque, isso aqui vai ser estoque. Mas se é uma empresa que negocia o milho ativamente, ele vai ser uma commodity. Como que ele tem preço listado em bolsa, ele virou um ativo financeiro. Então a gente vai ter que ver a política contábil. Entender a política contábil e o modelo de negócio da empresa, que a gente vai ter que desenvolver um modelo de empresa aqui também é interessante. Tá? Outro item, estoque com 500 televisores HD 56 polegadas para assistir a Copa do Mundo. Não para que passou, né? Essa aí que é 2020, 2022, né? O que é isso aqui? Estoque, né? Vamos ver o de baixo, então. Dívida de empréstimo com o banco. Tá, então a gente tem dois cenários, tá? Se a dívida é do banco, o banco está recebendo de você, o banco tem com você um ativo financeiro e você tem um passivo financeiro que você está pagando com o banco. Tranquilo? Só para a gente... O último aqui, compra de um seguro para a fábrica. É um ativo financeiro? Não? Sim ou não? E não, eu vou voltar a falar, né? Não vale falar depende, tá? É sim ou é não? Compra de um seguro. É um ativo financeiro ou não? Não é um ativo financeiro e nunca será. Tem uma norma específica que cuida de seguro, que é o IFRS 4, que vai virar o IFRS 17. Qual que é a diferença entre um ativo financeiro e um contrato de seguro? O ativo de seguro, né? O contrato de seguro tem risco. O ativo financeiro não tem um risco de seguro. Tranquilo? Depois a gente vai ver mais isso daí, para você não ficar confuso, caso você ficar confuso com isso daí. Mas a gente já começou a pegar o sentido do que é um ativo e de um passivo financeiro através de um exercício prático, do que ficar num monte de teoria e tudo mais, tá? Porque a ideia aqui é a gente ter uma ideia das mudanças que aconteceram. Tranquilo? Então, olha só. A gente tem aqui as categorias dos instrumentos dos ativos financeiros, tá? Que agora são 3. Antigamente eram 5, agora são 3, tá? Então a gente tem algumas pessoas que falam que são 2. Eu gosto de falar que são 3 para ficar mais tranquilo. Por que tem gente que fala que são 2? Uma, custo amortizado, valor justo por meio do resultado, pelo meio dos lucros abrangentes, e valor justo por meio do resultado. Então tem gente que fala assim, é custo amortizado e valor justo. Daí no valor justo, ela se divide em 2. Por meio do resultado e pelos outros resultados abrangentes. Mas eu gosto de falar que são 3, que é mais fácil de você entender na hora que você coloca na sua cabeça que são 3, que fica mais fácil para você classificar os elementos aqui, tá? Grande parte... Tem gente que trabalha aqui em banco? Não, né? Tem gente que trabalha em seguradora? Não, tá. Então grande parte dos nossos ativos vão ficar aqui, ó, no custo amortizado, tá? Onde que você vai ter os fluxos contratuais... exclusivamente de pagamento de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Tá? E aqui o que você vai ter que diferencia um pouco? Fluxos de caixas contratuais, que são exclusivamente pagamento de juros e sobre o valor principal em aberto, além de manter os ativos tanto para recebimento de fluxos de caixas contratuais, tanto pela venda de ativos financeiros.
Então aqui, se você tem ações, você pode deixar aqui. Se você tem um a receber, você vai sempre deixar aqui. E se você tem alguma coisa com derivativo embutido, você vai deixar aqui nesse último. Né? Então, como que grande parte aqui não é banco e não é seguradora, você vai trabalhar com 90% aqui e a partir do momento que você investe em ações, alguma coisa, você vai ter alguma coisa aqui dentro também. Tá? Então, teve uma simplificação, que antes você tinha categorias que você deixava... você tinha que deixar por um certo tempo, que você ia esperar a maturação daquele instrumento financeiro, daquela dívida, daquele título, daquele bonde. Hoje a gente teve uma simplificação muito grande aqui na parte de categorias. Lembra que categorias é diferente de classe, e muita gente confunde isso. Tá? O que são categorias dos instrumentos financeiros? Dos ativos financeiros? São 3 que são essas. Tá? O que são classes de instrumentos financeiros? Classe, a gente começa a entrar nos elementos, que são classe, a gente tem pós e pré, interno e externo, listado e não listado, isso que são as classes. Lá. Eu vejo muita gente confundir, falar que isso são classes de instrumento financeiro, e não são classes. A partir do momento que você começa a ter um entendimento errado, você vai escrever na política contábil errada, você vai escrever na nota explicativa errada, e por aí vai. Tá? Então é interessante. Do passivo, ficou mais fácil ainda, tá? Então você vai ter a mesma coisa, tá? Você vai ter o custo amortizado, que vai ser tudo que você tem que pagar, vai ser no custo amortizado, tá? E se você tiver algum valor no ativo que entra alguma coisa de derivativo, ele vai entrar aqui no valor justo por meio de outros lucros abrangentes, tá? Então, assim, ele ficou bem mais tranquilo de um ponto de vista que eu estou só pegando o que mudou aqui, tá? Sempre falando que a gente está no ambiente de palestra aqui, tem coisa que eu passo rápido, que a gente tem só 2 horinhas, eu vou falar de bastante coisa. No final, vou deixar meu e-mail com você, qualquer coisa você pega e manda um e-mail para mim, tá? Impairment. Olha só que interessante, tá? A gente tem 2 elementos de impairment, tá? O que a gente tem? O impairment de ativo financeiro. Isso aqui é uma das perguntas que mais chega na nossa consultoria lá, tá? A gente tem um impairment de ativo financeiro, ou de passivo financeiro, que é calculado dentro do IFRS 9, e a gente tem um impairment de ativos não financeiros, que é calculado dentro do CPC 01, do IAS 36. Então a gente não pode confundir isso daí, tá? Na hora que você vai calcular o impairment de um recebível, vai estar dentro do IFRS 9. Na hora que você vai calcular o impairment de uma máquina sua, está dentro do IAS 36. Quando você vai calcular o impairment tanto de um de outro, pode ser que seja uma metodologia de fluxo de caixa. Só que a gente tem um conceito que mudou e graças a Deus que a gente que trabalha, que não é do banco e não é da seguradora aqui dentro hoje, tá? A gente tem uma metodologia simplificada. Vamos ver o que mudou aqui no conceito, tá? Antigamente a gente tinha um modelo de perda em corrida. O modelo de perda em corrida foi o que originou uma série de bancos quebrarem porque ele não consegue pegar e identificar o que está acontecendo com a situação de crédito da pessoa na hora que começa a mudar. Então eles enxergam que tem uma velocidade lenta. Então olha só esse gráficozinho aqui que eu peguei para vocês, tá? Dentro do IAS 39, que era a perda em corrida, então você tinha aqui um elemento de perda, tá? A perda começou a acontecer, a metodologia que tinha antiga, ela não conseguia pegar a perda que tinha, tá? Daí chegava numa hora que ela percebia, o que acontece? Você tinha uma perda aqui gigantesca, que é esse triângulo aqui. Então, por isso que deu um problema num monte de banco lá nos Estados Unidos, um monte de banco na Europa, porque a gente tinha esse modelo de perda que ele só começava a onerar o cara depois que ele via que o cara não estava pagando a prestação, a mensalidade. Daí mudou para um modelo de perda esperada. O modelo de perda esperada, ele já espera que você vai dever, que você vai ser um caloteiro. Como que ele faz isso? Através de mágica, não, através de várias análises que você tem no mercado. Igual no momento aqui no Brasil, imagina que a gente abre um banco aqui, a gente começa a emprestar dinheiro. Você acha que todo mundo vai pagar certinho? Por que não? Porque a gente está com um problema que está com desemprego alto, a gente está com uma economia um pouco fragilizada, a gente tem uma taxa de juros alta. Então o que acontece? Na hora que a gente vai pegar e emprestar dinheiro para um cara, mesmo que ele está empregado, que ele tenha tudo certinho, tudo bonitinho lá e tudo mais, a gente já pode falar assim, ó, eu tenho uma expectativa que esse cara aí pode me dar 5% aí de prejuízo. Então hoje você já começa a onerar a sua perda desde
momento 1, que antes não acontecia. Então, olha só, comparado à mesma situação antigamente, que a gente teve uma perda gigantesca, e aqui que basicamente a gente não teve perda nenhuma, né? Porque a gente já estava onerando o passivo financeiro, o ativo financeiro aqui no cálculo de impairment, mais do que o cara estava devendo aqui, tá? Então começa a ser uma coisa interessante para a gente começar a analisar. Então mudou a metodologia. A metodologia mudou, ela ficou mais simples, ela ficou mais fácil. Então, como que a gente não é um banco e nem uma seguradora, eu não vou entrar muito nessa metodologia. Eu vou entrar numa metodologia que é mais simplificada, que a gente vai fazer para um cara que vende e recebe do recebível, que aí a gente tem uma metodologia que ela é mais simplificada. Então ela vai focar mais no... essa metodologia simplificada, ela fica mais dentro do escopo de recebimento do FRS 15, de itens que você vende, e do contrato de leasing, que também você faz um modelo de PDD para leasing. O que é um modelo de PDD para leasing? É dos seus aluguéis. Imagina que você tem um monte de aluguel, você consegue pegar e fazer uma metodologia para pegar e fazer o que você vai ter de recebível, que não é fluxo de caixa de recebível. Tá? É uma metodologia que você faz uma matriz, que é bem mais simples que o fluxo de caixa e tudo mais. O fluxo de caixa, você pode usar ela na hora que você vai fazer uma projeção do que você vai ter de recebível. Mas aqui a provisão, a gente vai usar essa metodologia aqui. Ó, que o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a nossa carteira e vai analisar a carteira, né, por produto, por prazo, por segmento. A gente vai fazer uma estratificação dos dados da carteira e vai começar a fazer uma limpeza nessa carteira, tá? Claro que eu estou falando de uma forma bem simples, e é simples, mas essa é uma coisa dentro do FRS, como eu tenho bastante experiência prática, tem coisa que dentro do FRS você pega e você lê, você vai falar assim, cara, isso aqui é bem fácil, eu li e entendi. Só que na hora que você vai para a prática, dá muito trabalho, acaba sendo complexo. Isso é uma coisa que é fácil de entender e na prática dá trabalho. Tem coisa que você pega que é difícil de você entender, mas na hora que você vai na prática, ela é muito fácil de ser aplicado, que no mundo prático é assim, sabe? Então é bem interessante. Então daí você tem que fazer uma limpeza nessa carteira para você começar a analisar, porque a gente vai montar uma matriz para começar a colocar percentuais por níveis de atraso, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo já dessa matriz. Então, a partir do momento que você pegou a matriz, começou a estratificar os dados e começou a fazer uma limpeza para fazer os cálculos, que limpeza que é essa? Você tem que pegar já a matriz que vai ser numa planilha de Excel ou uma outra ferramenta matemática, onde que você tem que saber quem está devendo de fato, quem renegociou, quem não renegociou, quem cancelou, quem perdeu o produto e usou alguma garantia, algum seguro. Então você tem que dar uma estratificada, uma limpada nisso daqui. A partir do momento que você faz isso aqui, é bem legal, tá? É muito importante você fazer isso aqui, você conhece bem a empresa. É muito importante. Uma vez eu estava fazendo um trabalho que a gente estava fazendo esse cálculo aí, a gente começou a entender que a empresa tinha um problema gigantesco de um ponto de vista de uma garantia que ela dava, e o cara tinha uma venda gigantesca desse produto, ele dava uma garantia de 12 meses, parte dessa garantia caía no próximo ano. Então, na hora que você estratificava por ano, você não pegava essa garantia desse produto que o pessoal usava no outro ano. E esse produto era um produtinho da China. Então, lá por volta de 8 meses, 10 meses, já começava a dar problema. E o cara ia lá pegar e usar a garantia, não tinha garantia. O cara pegava e dava um novo para ele usar. Então, comia a margem de lucro dele. A gente começou a pegar esse problema aí, fazendo estratificação, montando isso daqui. A partir do momento que a gente pegou isso daqui, a gente pegou e virou para o empresário e falou assim, você está com um problema técnico, porque você está dando uma garantia de 12 meses num produto que não tem uma qualidade técnica para aguentar 12 meses, que é um produtinho vagabundo da China e tudo mais. Ele falou, qual que é o limite de garantia que você consegue dar legalmente nesse produto? Ele falou, 3 meses. Eu falei assim, então dá 3 meses para você ver como que vai ser a aceitação do seu produto. Ele pegou e colocou 3 meses. Ele colocou 3 meses, o produtinho dele durante 3 meses, cara, é bom, não dá problema. Ele tinha um gasto de aproximadamente 2 milhões por mês com esse produto aí. E ele não sabia de onde vinha, porque vinha de ano subsequente, que já não estava mais no ciclo dele. Então a gente pegou com isso daí e ele falou, caramba, que legal, você pegou um ponto meu que eu não conseguia achar isso daí. O pessoal da minha contabilidade não conseguia achar isso daí. Isso daí não era escopo do nosso trabalho,
achar um problema lá dentro que ele estava tendo, tá? Mas na hora que a gente achou isso daí, o cara assim ficou fã, número 1 nosso. Porque a gente começou a ganhar a confiabilidade dele gigantesca. Hoje, toda vez que a gente vê que vai mudar alguma coisa, que vai impactar ele, a gente liga para ele e fala assim, ó, vai mudar isso aqui, dá uma acertada nisso daqui, ou se você quiser, a gente vai aí, presta um serviço para você e fala assim, ó, pode vir aqui semana que vem que a sua sala já está reservada. Proposta já está aceita, não tem nem discussão de diminuir o honorário, dar desconto, porque assim ele sabe que na hora que a gente está fazendo algum projeto e a gente vê alguma coisa de errado, a gente vai lá e arruma, e é bem bacana, tá? Então a gente começa assim, a análise da carteira possibilita, né, descobrirmos melhor a situação da empresa e definir diagnósticos mais assertivos quando você está fazendo algum tipo de pesquisa e tudo mais, tá? Então depois que você termina toda a sua análise, você vai ter mais ou menos algumas matrizes que podem ser desse tipo aqui, tá? Dependendo do tipo de negócio que você tem, quanto tempo você parcela, como que você faz ela e tudo mais, tá? Então você vai ter toda essa especificação dentro do seu aging list que você vai conseguir pegar e passar para o seu... Só um momentinho que eu estou só procurando que eu tenho uma pastilha aqui, que eu estou muito tempo falando. Ah, eu não trouxe aqui, deixa para lá. Então o que a gente tem? A gente tem uma estratificação que a gente começa a ter aqui, ó, atraso. O cara tem 0 dias de atraso, tá? O que ele já tem? 0,5% aqui de perda. Então aqui a gente começa a ter. Como que a gente definiu isso? Através do modelo da entidade, fazendo um aging list, através da faixa de atraso. Então cada ano isso aqui pode mudar. Ou eu aceito uma aí, eu aceito. Deixa eu pegar. Obrigado. É só para... Eu tinha uma pastilha, eu esqueci lá no hotel. Daí o que a gente tem aqui? A gente tem faixas de atraso, né? Isso aqui pode mudar de ano para ano. O que não pode mudar é a metodologia que você faz, tá? Então a metodologia que você faz, ela não pode mudar. E a metodologia, ela tem que estar na sua política contábil. Ela não pode mudar. Isso daqui ficou bem mais simples do que antes você tinha que entrar numa parafernália de cálculo de Excel, ACL, alguma ferramenta muito grande. Então o que você consegue fazer? Analisar por safras. Vai aumentar um pouco o trabalho no primeiro momento? Vai aumentar. Mas se você é de uma empresa e começa a analisar e entender bem isso, cara, você está com um negócio, com uma das coisas mais importantes da empresa na sua mão, no seu entendimento, que é o recebível. Tem alguma coisa que é mais importante da empresa que o recebível, que coloca a caixa para dentro, o que move, o que paga salário, o que paga as coisas lá, é o recebível, é isso aqui. Então é bem interessante você entender de uma forma muito bem isso aqui, tá? Então é o que eu mencionei, o percentual pode mudar de ano para ano, tá? E você pode fazer isso aqui por carteira, por produto ou por segmento. Então nesse cliente que eu fiz esse cálculo, a gente fez um que ia servir para tudo. Que a gente tinha feito um preço bacana e eu falei para ele assim, eu vou fazer uma coisa que vai servir para todos os seus produtos. Ele falou, tá bom. Só que na hora que a gente começou a fazer, a gente começou a ver que tinha uma diferença muito grande de um produto para outro. Daí eu peguei alguns produtos e fiz uma segmentação. Nessa segmentação, não começou a ficar legal também. Daí eu peguei para o pessoal da minha equipe que estava fazendo lá, eu falei assim, ó, vamos separar. Eu sei que não está no escopo do nosso trabalho, mas vamos fazer um negócio bacana aí. Fazer por produto. Na hora que a gente fez por produto, começou a dar muita coisa errada, que não estava legal ainda. Um feeling, depois que você começa a fazer, você vai começar a ter um feeling e fala assim, cara, tem algum problema aqui, que não tá, eu não estou contente. Na hora que eu vi aquilo ali, eu peguei e falei assim, ó, vamos começar a inserir algum item de garantia dentro do fluxo que a gente está fazendo, para ver o que estava impactando. Então a gente via que grande parte de um pessoal usava a garantia, e daí eu fui entender o que era garantia, se era uma assistência técnica, alguma coisa. E daí que eu entendi que o cara dava um produto novo. Daí eu falei, na hora que o cara dá um produto novo, 90% do lucro dele ia para o ralo. Então a gente conseguiu mudar isso aí, que é uma coisa bem simples, tá? Fazer essas matrizes de perda é igual que eu te dei alguns exemplos aqui, ela vai variar de acordo com o modelo de negócio da empresa.
Então você pode ter empresa que parcela em 3 vezes, em 6 vezes, em 12 vezes, em 24 vezes. Então pode ser que você tenha isso aqui maior ou menor, tá? De acordo com a experiência da empresa. Tranquilo? Isso aqui não é complicado, tá? Do que eu estou falando aqui parece que é complicado, mas não é, é trabalhoso. Como é trabalhoso, o que acontece? As empresas hoje estão com trabalho aqui, aqui ou aqui. Nenhuma das alternativas, né? Trabalho na parte contábil está batendo teto. Ainda mais nesse período que um monte de gente foi mandada embora e tudo mais, o que está acontecendo? O pessoal está tendo mais trabalho, né? Porque você tem um corte de 30% de funcionários na empresa. Não necessariamente o trabalho na parte contábil caiu 30%. E às vezes você teve que mandar embora também 30% da sua equipe lá, ou saiu 30% da equipe. No começo desse ano eu fui prestar um serviço e eu falei para um cara lá que ele é conhecido meu, eu falei assim, olha, não me contrata para fazer esse trabalho, contrata alguém que eu ensino que vai ser melhor para você, que eu vou cobrar caro de você. Daí o cara falou assim, não, eu não posso contratar, eu não tenho verba para contratar gente nova, eu tenho verba para contratar consultoria, funcionário eu não tenho grana para contratar. Daí eu falei para ele assim, ó, senta aqui, vamos pegar um café. Se você me contratar, eu vou te cobrar um valor que vai custar mais ou menos uns 10 a 12 meses de um funcionário que você vai ter trabalhando para você durante 10, 12 meses. Daí o cara virou para mim e falou assim, olha, senta aqui que eu vou te explicar também. Eu sou proibido de contratar gente, porque senão eu sou mandado embora. Eu tenho verba para contratar consultoria. Você quer fazer o projeto? Eu falei para ele, fechou o projeto. Então você está tendo essa demanda aí, que é esquisita, por causa dessa crise financeira. Porque o trabalho contábil tem que continuar, tem que fazer. Então a gente começa a ter uma oportunidade que muitas vezes a gente vai ter essa evolução contábil que a gente deveria ter de uma forma espontânea, de uma forma obrigatória, por questão de sobrevivência, senão logo a gente vai estar fora do mercado, tá? Qual que é essa questão? É uma questão que a gente começa a atuar mais no mercado como um consultor contábil financeiro do que meramente como um contador que só fica fazendo débito e crédito. Débito e crédito ninguém mais erra. A gente já tem sistemas que faz débito e crédito. A gente tem nosso celular que a gente consegue consultar aí para fazer um débito e crédito. Faz uma ligação no celular, consulta um amigo para não errar no débito e crédito. Mas a parte do cálculo, do fluxo de caixa descontado, de ter uma ideia, de montar uma política contábil, aí sim a gente muitas vezes pode errar. Tranquilo? Vou passar bem rápido aqui, que não tem ninguém de seguros, tá? Vou passar bem rápido mesmo. Eu vou já até pular para essa parte aqui, tá? Os instrumentos financeiros, ele começou aqui, ó, só a gente adotou ele aqui no Brasil em 2010, tá? Foi a mesma metodologia que a gente adotou em 2005 aqui na Europa, tá? E daí em 2007 saiu a nova norma, tá? A IFRS 17, que a adoção dela é em 2021, é uma nova norma. Essa norma está causando um caos nas seguradoras, tá? O que é esse caos que está causando? Ela está mudando toda a base de mensuração dos contratos de seguro, então uma contabilização totalmente diferente. Quando eu falo totalmente diferente, é totalmente diferente, tá? Está causando um aumento considerável nas divulgações, devido a ter um custo mais apurado, tá? Hoje a gente coloca numa continha lá todo o custo que a gente tem no processo de emissão de uma apólice. Aqui, a partir do IFRS 17, a gente vai ter que segregar esse custo. Esse custo aí é um problemaço tanto para a Europa, para a seguradora na Europa, quanto para a seguradora aqui no Brasil. Então está sendo um problemaço do ponto de vista sistêmico, não só do ponto de vista contábil. Porque lembra, uma seguradora, a gente tem a parte contábil pesada, a parte financeira pesada e a parte atuarial pesada. E essa norma envolve todos esses 3 grupinhos aí, tá? A gente tem toda essa parte e a gente tem uma parte aqui que a gente tem que começar a treinar o pessoal ainda aqui. Daí você fala assim, 2021, tá longe ainda, não tá? Para essa área não. Devido à quantidade de coisa que tem que mudar aqui, isso aqui está muito perto, o pessoal já está se movimentando para fazer um monte de coisa. O pessoal na Europa já está fazendo. Tem consultoria que a gente já fez na Europa, que o cara basicamente só está rodando alguns ajustes
para ele se enquadrar no que ele está fazendo de IFRS 17, tá? Mas eu não vou me estender muito aqui, porque essa aqui é uma matéria que eu gosto. Se eu me empolgo aqui, eu estou até umas 8 horas falando dela aqui. Leasing. Leasing, a gente tem um leasing aqui no Brasil, né? E vamos lá começar com uma pergunta, tá? Qual que é a diferença entre leasing, aluguel e arrendamento? Lembrando da regrinha, tá? Não pode falar depende, tá? E arrendamento? Arrendamento, não lembra? E se eu falar para você que leasing, arrendamento e aluguel é exatamente a mesma coisa? Um contrato de aluguel, você pode ter os mesmos termos que você tem de leasing, de você pegar e pagar o valor residual e ficar com ativo para você. Eu estou falando isso aqui, que isso aqui é muito importante. Muitas vezes eu já cheguei em muitas empresas e o pessoal chegou para mim e falou assim, olha, você está falando para mim que mudou a norma de leasing, mas você não está vendo aqui na cara desse contrato que está escrito contrato de aluguel? Aí você fala, não, peraí, contrato de leasing de aluguel é a mesma coisa. Então até dentro do IFRS tem um item que fala da substância sobre a forma, né? Você sempre vê a forma que está sendo contabilizada as coisas. Toda vez que você está tendo um ativo fixo e você está usando ele... Exatamente. E daí você está pagando um aluguel por um valor, independente do que seja o nome do contrato, se seja um contrato de amizade, contrato da irmandade, contrato de não sei o quê, você vai contabilizar de acordo com a norma de leasing, porque está rolando aí uma figura de um ativo fixo com um pagamento mensal. Você fala assim, contrato de amizade. O que é o contrato de amizade? Eu peguei um amigo meu que tem um prédio aqui na Rio Branco, e daí o que acontece? Eu estou pagando para ele R$5.000 por mês para eu usar o andar que ele tem lá, na amizade. Não, mas peraí, cara, você não está alugando dele? Eu falei, não, cara, isso aí não é contrato de aluguel, cara, porque está escrito contrato de amizade, cara. Você não está lendo? Então não tem nada a ver o nome do contrato em específico pela ação que está acontecendo. A gente sempre olha a ação, tranquilo? Então a gente tem que... Isso aqui não é só pro leasing, tá? É para tudo. É para tudo que está acontecendo, de um contexto geral. Então a gente tem a nova norma de leasing, tá? Que começa dia 1º de janeiro de 2019. Está pertinho aí, pertinho, né? Dezembro a gente nem conta direito, né? Dezembro é festa, amigo secreto, um monte de coisa. Então, tá mais pertinho do que a gente imagina, né? Então, o que ela vai impactar aqui na gente, né? Ele vai impactar muito nas empresas aqui no Brasil, muito, porque o que acontece? A gente continua tendo o cenário do leasing operacional e do leasing financeiro aqui no IFRS 9, no IFRS 17, desculpa, no IFRS 16, porém, a gente vai ver que a quantidade de leasing operacional vai cair muito e vai crescer muito a quantidade de leasing financeiro. A gente prefere contabilizar as coisas como leasing operacional ou financeiro? Operacional, porque dá menos trabalho. O que é contabilização no nível operacional? A gente aluga alguma coisa, o cara manda o boleto para a gente pagar, passa pelo resultado, paga e acabou. E no financeiro, como funciona? A gente tem que pegar o contrato de aluguel, colocar numa planilha Excel, colocar todos os meses que a gente vai pagar, colocar os valores, e daí a gente vai pegar todo aquele montante lá, colocar no ativo proveniente de leasing, colocar no passivo também o mesmo valor, e toda vez que chegar o boleto para você que circular pelo resultado que você pagou, você vai diminuir no ativo e no passivo. Até o dia que acabar o contrato, acabou o contrato, ele vai sumir, você não, entre aspas, detém mais o ativo. Ah, renovou o contrato que você precisa, o que acontece? Volta tudo de novo. Então, se você falar assim, ah, legal, eu só tenho um contrato, bacana, mas se você falar que você tem 200 contratos, cara, ou você tem um sistema, ou você tem uma turminha fazendo isso daí. Teve um cara que veio pedir para eu fazer um trabalho para ele, que ele tinha 8.000 contratos. Sabe o que eu falei? Cara, procura outro cara aí, cara. Você tem que procurar uma empresa de digitação. Eu até brinquei com o cara, porque você tem que ler o contrato e começar a montar, colocar na planilha de Excel, né? Então, assim, ó,
Talvez seja necessário parametrizar algum sistema dentro da própria empresa, se vai fazer isso, ou terceirizar, tá? É uma dica que eu dou para quem tem escritório contábil, começar a dar uma olhada na possibilidade de você pegar e terceirizar esse trabalho aí, de pegar esses elementos aí, tá? De um ponto de vista prático, interessantíssimo isso daí, porque daí o que você faz? Todas essas planilhinhas podem ficar numa planilha de Excel, no final do mês você só dá para o cara, ó, debita tanto e credita tanto. Bacana. E no final do período, quando você tem que montar alguma nota explicativa, você monta e manda para o cara. O cara vai te adorar, tá? Vai ter um grande trabalho, né? Que é igual que eu mencionei, que a gente vai ter bastante leitura para identificar os contratos. A gente vai ter que ter uma rotina para novos contratos. O que você vai fazer com o novo contrato, que vai ter que ser analisado, se ele vai cair no leasing financeiro. A gente vai ter a montagem das planilhas. E hoje, para a gente começar a analisar esses contratos, é de descobrir onde estão os contratos. Nem todas as empresas mantêm os contratos no jurídico. Tem empresa que mantém os contratos onde eles são assinados. Então, assim, tem empresa que não tem dimensão da quantidade de contrato que tem, tá? Claro, quem não tiver dimensão da quantidade de contrato, a partir aí do ano que vem já vai começar a ter essa dimensão. Então, olha só que interessante, tá? Antes a gente tinha no IAS, antes não, tá? A gente continua tendo que ela só começa dia 1º de janeiro de 2019, tá? A gente tinha esses critérios para categorizar como leasing financeiro ou leasing operacional, tá? Não tem uma regra específica, que é a transferência de propriedade, opção de compra, prazo da vida útil do bem, valor presente e valor justo e customização do bem, tá? Então, se ele tinha alguns itens aqui, ou um item, dependendo de uma análise, ele era financeiro, ou se ele não tinha nada disso, uma coisa simples, era operacional. Pelo IFRS 16, o que a gente tem? Contrato de leasing, né? Transfere o direito de controlar o bem, o uso de um ativo identificado por um período, que vai estar no contrato esse período, assim como as definições no contrato e valor de pagamento. E ocorre um direito de uso de um ativo em contrapartida de um passivo de arrendamento. Então, o que acontece? É como eu falei, tá? Você vai ter aquele ativo proveniente de leasing, mas do outro lado do passivo, você vai ter uma contrapartida do mesmo valor que vai ser referente ao pagamento dele. Então, você vai ter esse balanceamento. Tranquilo? Essa aqui é uma coisa fácil também, tá? É uma coisa fácil. Por que é fácil? Porque a gente já faz isso daí. A gente já faz. Eu já volto nesse slide. Vamos pular para esse aqui que é mais legal, tá? Por que a gente já faz? Hoje, no cenário brasileiro, a gente já tem o leasing operacional e financeiro. Só que a gente tem uma coisa distorcida, tá? Porque como é mais simples ficar no operacional, todo mundo vai pular para o operacional, vai ter uma escorregadinha para o operacional lá e tudo mais, tá? Então, hoje, quem vai ficar no operacional? Contratos menores de 12 meses, operacional. Contratos imateriais ou irrelevantes. Quem define imaterialidade ou irrelevância é você, contador, dentro da política contábil. Por isso que é legal fazer uma política contábil interessante, porque você tira um pouco de trabalho de você também, tá? Igual está falando aqui que não existe um guia. Então, tudo que for acima de 12 meses e for material, financeiro. Então, assim, as empresas vão ter um trabalho gigantesco para fazer isso. Então, é interessante se atentar para esse ponto aí que a gente consegue fazer alguma coisa num ponto de vista de ajudar nossos clientes ou ajudar outras empresas que estão precisando disso. Isso aqui é importantíssimo, tá? Conhecimento em finanças para fazer o fluxo de caixa. Que não adianta nada você falar que faz e não sabe fazer o fluxo de caixa e vai falar débito e crédito errado para o cara lá e tudo mais, tá? Então é interessante pensar nesse cenário também. Tranquilo? Então, como que ele fica? Eu já tinha mencionado, né? Fica no ativo, direito de uso de um ativo. No passivo, obrigação de efetuar um pagamento do arrendamento. Aqui vai rolar na despesa depreciação e juros. E a gente tem aqui a despesa que é por onde circula o boletim que você recebe lá, ou você faz o crédito na conta direto do cara. Então a contabilização é simples, tá? Ela não muda. O que muda mais é o procedimento, é a política que a gente tem, que a gente vai adotar da questão do leasing, tá? Que é bem interessante. Tranquilo, leasing? Tranquilo? Aqui eu escrevi errado, tá? Aqui é IFRS 15, tá? Que é reconhecimento de receita. IFRS 15, NBC 47. Então, a gente vai entrar em reconhecimento de receita. Reconhecimento de receita teve uma mudança interessante.
bem interessante de um ponto de vista que tem empresa que pode ser impactada e tem empresa que talvez não seja impactada, tá? De um ponto de vista, por quê? Vai depender do modelo que ela atua, do modelo que ela trabalha e tudo mais, tá? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Eu só pode tirar. Maravilha. Gatilho rápido, hein? Vamos lá. Então aqui para identificar o reconhecimento de receita, a gente vai ter essas 5 etapas, tá? Então vamos identificar e entender essas 5 etapas, depois a gente vai ver alguns exemplos práticos e a gente vai ver que nem em todo lugar a gente vai usar essas 5 etapas. A gente vai usar essas 5 etapas na hora que a gente tiver em algum lugar um pouco mais complexo, tá? Primeira etapa, identificar o contrato com o cliente. Não é identificar, né? Ou fazer o contrato com o cliente, tá? Segunda etapa, identificar as obrigações de desempenho estabelecidas no contrato, caso tenham, tá? Terceira etapa, determinar o preço da transação. Quarta etapa, alocar o preço da transação às obrigações de desempenho, caso for necessário, tá? A gente vai entender alguma coisa com performance. E quinto, reconhecer a receita no momento em que a entidade cumprir uma obrigação de desempenho. Tranquilo? Daqui é fácil entender, tá? Vai ser um pouco parte do nosso dia a dia isso daí. Então vamos ver lá. Compra no supermercado. Eu categorizo uma compra no supermercado dentro do IFRS 15, reconhecimento de receita. Tô comprando, né? Tô comprando, cara. Tô comprando lá, tô colocando caixa lá, tô comprando. Lógico que é reconhecimento de receita, né? Não é? É ou não é? Cara, uma coisa simples, tô perguntando, hein, cara? Olha só, hein? Como que eu coloco dúvida aqui, hein? Tô indo lá no supermercado, tô fazendo a compra do mês, né? A compra do mês, você imagina que é aquele carrinho cheio, né? Cheio, né? Até empurra assim, né? Daí eu passo lá no... Mais um atrás lá, né? Cheio de picanha lá, né? Cheio de picanha. Daí, compra do supermercado. É IFRS 15, não é? É sim. Eu não estou enganando ninguém agora, tá? Agora é verdade. É IFRS 15, não é? Tá comprando. O supermercado tem que reconhecer a receita dele, só tem essa metodologia para reconhecer receita. É um instrumento financeiro? Isso, na visão do mercado. Isso. Você estava pensando que era na sua visão? Você não faz IFRS da sua vida pessoal, faz? Vamos lá, isso aqui... Então, perfeito, vamos lá. O mercado, reconhecendo a receita de uma compra, não é? Certo? Tranquilo. Identificar o contrato com o cliente. O que você faz nessa hora? Você vai chegar lá no supermercado, você vai lá no Carrefour, vai fazer a compra. Fala assim, olha, acabei de sair da palestra do professor Nabil. Ele falou que você tem que pegar e fazer um contrato comigo dessa compra que eu estou fazendo. Eu estou comprando 3 pãozinhos, 1 litro de leite e um pote de margarina. Você vai ter que fazer um contrato comigo, senão você não vai conseguir reconhecer sua receita, cara. Você vai ter um problema contábil, vai ter um problema gigantesco aqui e tudo mais. Você vai fazer isso? Você vai passar no pedágio. Daí você vai falar assim, olha, estou comprando um serviço com você. Tudo bem que eu estou entrando na estrada agora, eu sei que vai ter algum problema na estrada. O cara, você vai pagar lá o pedágio e tudo mais. Você vai pedir o contrato lá para o cara assinar. Imagina todo mundo no pedágio indo lá para Búzios no final de semana, que todo mundo aqui tem casa em Búzios, que contador é rico. Todo mundo vai lá para Búzios, o que você vai fazer? Assim, vamos assinar contrato com todo mundo que está passando aqui no pedágio. Então nem tudo você vai usar isso aqui, tá? Então tem coisas que vai substituir um contrato. Então o que acontece? Na hora que você está passando no supermercado, você tem um cupom fiscal que ele vai representar um contrato de compra e venda, que é uma coisa mais simples. É a mesma coisa no pedágio. Lembra uma época que o pessoal falava que o pedágio tinha que dar nota fiscal? Não sei se aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo teve uma época que todo mundo queria passar no pedágio sem pagar, que não sei o que e tudo mais. Daí o pessoal, depois que caiu a ficha, que o cupom fiscal ele representa tudo que você está fazendo lá. Tranquilo? Tranquilo, né? Só para a gente começar a alimentar. Compra de uma casa pronta. Como que a gente faz esse reconhecimento de receita? Tudo que a gente tem aqui, tá, para não ter dúvida nenhuma, tudo isso aqui é reconhecimento de receita.
Eu quero que a gente analise como que a gente faz isso daí, tá? Mediante os 5 tópicos que a gente viu. Se você tiver dúvida em algum momento, você pede para eu voltar para o slide anterior, caso você não lembrar de alguma coisa, a gente pega e volta, tá? Compra de uma casa pronta, como que a gente faz? Vamos lá. Você tem um contrato de compra e venda, que é fácil de identificar isso daí. Vai rolar uma grana que o cara vai falar assim, ó, o valor da casa é tanto, você vai lá no banco, paga, faz e tudo mais. Nem sempre tem escritura, tá? Então a gente se baseia mais no contrato de compra e venda. Porque tem casa que nem tem escritura, porque não está regularizada na prefeitura e tudo mais, então é mais, tudo, entre aspas, quase todas as transações têm contrato de compra e venda, ou deveriam ter, tá? Então, tá pronta, você pagou, ganhou a chave, perfeito, simplesinho, tá? Compra de um apartamento na planta. Sim, vai estar tudo no contrato. Isso, exatamente, vai estar tudo no contrato. O IFRS, no IFRS, ele não trata dessa forma, tá? O IFRS, ele fala assim, ó, você tá comprando um apartamento na planta, você vai ter aqui, ó, quer ver? Você só vai conseguir, você só vai conseguir reconhecer a receita a partir do momento que você entregar o item para a pessoa. A chave. Na hora que você entrega a chave para a pessoa, você faz o reconhecimento de receita. Só que, o que acontece? A gente acaba tendo um problema aqui no Brasil, que as consultoras não quiseram isso e mudaram alguma coisinha na lei e tudo mais, então você consegue reconhecer ela pelo POC, tá? O que é reconhecer pelo POC? É pelo Percentual of Completion, que você vai completando e vai fazendo. Só que isso é interessante entender que isso aí não é FRS, tá? Então, quem é uma consultora e tem que fazer isso depois para fora, tem que fazer uma notinha de reconciliação só ajustando isso daí, tá? Coisa simples, tá? Não é nada de muita coisa assim. Compra de uma passagem aérea. Comprou, chegou, é um critério da empresa aérea, ela pode fazer o reconhecimento da receita de acordo com a sua política contábil, tá? Imagina que você comprou uma passagem aérea para viajar no final do ano. O cara reconhece agora ou só depois que você embarca? Depois que embarca, né? Porque se você decide cancelar a passagem e tudo mais, tá? Então é depois que você embarca. É depois que você embarca ou depois que você chega no local? Olha quanta pulguinha eu coloco, hein? Eu queria colocar mais pulguinha, mas é que eu sei que o tempo tá acabando aqui e tudo mais. O que você acha? Não, perfeito. Você está indo daqui para o Japão, tá? Daí você comprou a passagem lá, R$10.000. É na hora que você embarcou ali ou na hora que você chegou lá no Japão? Que o serviço foi finalizado, que você foi entregue lá no Japão para comer um sushi lá? E se o avião cai no meio do caminho? Daí você não presta o serviço? Não, mas tudo bem, se dá pane voltar, depois ele vai te levar de novo. O meu ponto é outro. Imagina se ele não presta o serviço para você. Se você morre no meio do caminho. Não, mas isso aí é outra norma. Contingência é outra norma. A gente... Então tá, então vamos lá. Aqui geralmente você vai... É claro que sim, tipo, é raro você ter passagens aéreas que se demora muito para chegar no lugar, né? Entre aspas, mas aqui a ideia é que você reconheça depois que você chega no lugar que o serviço foi prestado, tá? Mas é uma coisa muito rápida, né? Se você pensar assim, eu vim de São Paulo hoje. Que hora que a empresa vai reconhecer a receita? Tipo, um exemplo, às 8h30 da manhã que eu saí de São Paulo ou às 9h30 que eu cheguei aqui, sabe? Então tem coisa assim que é uma diferença tão picuinha assim, mas eu só trouxe aqui para a gente pensar e tudo mais. Numa passagem mais longa, talvez é interessante a gente pensar, mas assim, é uma coisa que a gente consegue acertar. Compra de carro tranquilo, tá? Você vai lá comprar o carro, tem a nota fiscal, às vezes você não assina contrato, mas tem a nota fiscal, você entregou o carro, o cara já reconhece a receita. Cozinha planejada, tá?
Então você pode pegar e acertar alguma coisa que o cara vai entregando para você aos poucos e você vai pagando ele aos poucos, tá? Se isso daqui chegar a ser entregue, que a gente vê que um monte de gente tem problema com isso daqui. Compra de equipamento de performance, o que acontece? Eu quero comprar um equipamento para minha empresa que eu quero produzir 10 mil unidades por hora. Se eu não conseguir se eu não conseguir fazer 10 mil unidades por hora, o que acontece? Eu quero um desconto de 10%, 20%. E daí o que acontece? A gente consegue pegar e colocar isso num contrato de acordo que você tem um prazo e tudo mais. Tá? Esses contratos são mais detalhados. Desculpa, o que você falou? Sim, também. Tá. Sim, esse aqui isso aqui é um parecido com o segundo caso. Eu tenho um cliente que ele é assim, que ele faz uns produtos para a Petrobras, né, e ele tem que fazer uns selos, né, de vedação do tubo de pressão. Então não tem um negócio assim, não pode estar funcionando 90%. Ou está funcionando 100%, ou senão a pressão não vai aguentar ali e o cano estoura. Então o que acontece? O cara faz um projeto para aquele cano, o cara fica lá tipo 2 ou 3 anos preparando aquele material, manda para a Petrobras testa, e daí ela fala assim, ó, ficou legal, vou te pagar. Depois de o tempo. Ou faz um negócio, vira, ixi, cara, não ficou legal. O que está acontecendo? Não está aguentando a pressão. Volta lá para a fábrica, volta, estuda, refaz, manda lá de novo. Ficou legal? Não ficou legal ainda. Volta. Então tem produto, cara, que o cara tem um prejuízo e começa a entrar numa parte de intangível dele gigantesca, muito grande. Tranquilo aqui? Então o reconhecimento de receita é uma coisa fácil, simples, tá? A gente só tem que tomar cuidado para não se embananar com algumas coisas que eu coloquei aqui de propósito para a gente pegar e pensar e tudo mais, mas ele é bem bacana, tá? Então, na maioria das empresas não mudou muita coisa, mas fiquem atentos para a 12973, tá? Que ela está impactando a 12973. Não lembra do que é a 12973? É a lei que substitui a RTT. Se você precisar de mais informação, é igual que eu falei, no final eu vou deixar o meu e-mail, você pede para mim e tudo mais, tá? Vamos lá. Entrando aqui em algumas dicas que eu dou para vocês aí de atuar em algumas áreas específicas que é interessantes, tá? De ter uma ideia de especialização. Como eu já falei, instrumentos financeiros é bem bacana, tá? É muito bacana. A gente tem a parte de seguradoras, e se você estiver anotando alguma coisa, você pode pegar e anotar aqui também operadora de saúde. Então tem uma demanda muito grande de operadora de saúde. Ativo biológico. Ativo biológico é gigantesco a demanda que tem aqui no Brasil de ativo biológico. A gente não tem especialista de ativo biológico aqui no Brasil, tá? É gigantesco a demanda que tem. A gente é um país que o nosso PIB aí pode dizer que ele é 95% agricultura, cara. Sim, soja, açúcar, café. Então, assim, é interessante. E a gente não tem especialistas dessa área aí, tá? Eu pego o trabalho dessa área, mas, assim, eu consigo pegar 3 clientes por vez. Não consigo pegar mais do que isso. Então, assim, até eu falo, quem quiser entrar nessa área ou em alguma outra área e quiser me mandar um e-mail para fazer alguma parceria, eu estou precisando de muito braço aqui no Rio de Janeiro, tá? Bens de consumo, gigantesco essa área aqui, tá? Fácil de trabalhar, mas tem bastante área. Mineração, bastante trabalho aqui com a Petrobras aqui na parte da costa brasileira, e no interior a gente tem bastante mineração, né? Minério de ferro, ouro, bauxita, que a gente tem muito aqui no Brasil. Você vai aí para o Pará, para Tocantins, para Minas Gerais, aí o que você encontra de mineradoras e tudo mais é bem grande, e quem cuida dessa parte aqui é o IFRS 6, a gente tem pouco conhecimento. Investimento imobiliário, a gente tem uma capacidade gigantesca aqui de melhorar o que a gente tem das construtoras e tudo mais, tá? Então a gente começa a misturar um pouco a contabilidade de construtora com instrumentos financeiros, onde a gente consegue pegar e transformar um apartamento ou um imóvel, alguma coisa, em um instrumento financeiro através de opções de venda, de aluguel, de receita do imóvel. Não, isso aqui Uhum. Não, mas aqui tem outras coisas que são interessantes. Às vezes você constrói um imóvel e daí você lança no mercado uma opção de venda você lança uma opção de venda do recebível dele e uma opção de venda do imóvel.
Não é transformando isso aqui num fundo, tá? É uma outra coisa que é mais evoluída, é muito mais legal, dá muito mais retorno do que isso, não é só o fundo. E daí o que acontece? Você tem a receita de aluguel, você tem juntamente com a receita de aluguel, você tem uma opção de venda do aluguel e você tem uma receita de venda do imóvel. Então você está falando de uma receita só que você pode transformar em 3. Claro que bem precificado é excelente, tá? Precisa sempre precificar bem. Para precificar bem precisa entender um pouco de finanças aí um pouquinho e misturar um pouco essa área. Licitação. Brasil é movido a licitação. A gente tem um monte de empresa aqui no Brasil que ela não tem uma demonstração de contabilidade como que a gente viu aqui, tá? Razoável. Não. Se você tem uma empresa que fornece, fornece água, daí o CRC aqui ou qualquer empresa pública, eu não sei se o CRC faz, qual que é o procedimento de licitação, mas imagina que você vai numa licitação para fornecer água para o Tribunal da Justiça. O cara vai falar, preciso de sei lá quantos mil litros de água por mês. Daí sua empresa fornece isso? Ah, fornece. Então entra na licitação. Você vai fazer uma demonstração contábil da sua empresa, né? Dentro do TGI 1000 ou do TG 1000. IFRS para pequena e média empresa. E daí, na hora que chega lá, ela tem que estar bonitinha. Tem um cara lá em São Paulo que ele só está trabalhando com empresa que faz licitação. Ele pega e está ganhando uma nota violenta, porque a grande parte das empresas estão com um monte de coisa errada. Tem empresa que ativa não bate com passivo, tem empresa que não tem peça contábil, falta fluxo de caixa, falta DRE, falta nota explicativa, falta política contábil. Então, na hora que chega no ambiente de você analisar a demonstração financeira, você consegue expurgar um monte de gente. E tanto esse cara, ele monta a demonstração, deixa bonitinha, como vai no dia de expurgar e fica lá vendo. Tem gente que não tem CNPJ, não tem KNAI, não tem um monte de coisa. Então, é bem interessante esse ponto aí, tá? Aqui tem um monte de segmento que a gente consegue também trabalhar, tá? Leasing, segmentos operacionais, a própria PDD que eu falei, consolidação de balanço, tem muita gente que está errando ainda em consolidação de balanço, impostos, com os novos impostos que estão chegando aí, referente a 12973, então ele é bem bacana, tá? Aqui é uma ideia de como que você faz uma transformação de FRS, tá? Você faz um diagnóstico de FRS na empresa que você trabalha ou na empresa que você está prestando serviço. Daí você tem aqui uma preparação das DFs em FRS, só um escopo que você faz, assim, sabe? Para completar depois as lacunas, assim, que é bem interessante. E depois a gente começa a preparar os cálculos, tá? Os ajustes. Preparou os ajustes, você começa a alimentar aqui a sua DF que você preparou aqui, que preparou no primeiro momento sem número. Você preparou o diagnóstico para analisar os cálculos que ia fazer ajuste. Fez os ajustes e começou a alimentar aqui, 1, 2, 3, passou desses 3 módulos, você já tem aqui o IFRS para pequena e média empresa ou para grande empresa, tá? Depois você tem aqui a manutenção, que muitas empresas contratam ou elas têm interesse em fazer algum tipo de manutenção com você, e depois você tem aqui alguma coisa de sistema que pode pintar para você. Então é bem interessante, você pode usar esse sisteminha aqui, ó, dentro da sua empresa ou numa empresa aí que você presta serviço, que é bem interessante, tá? E daí, uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, é interessante, tá? A gente, contador, a gente vende conhecimento. É a única coisa que a gente vende, é conhecimento. A gente não vende amizade, a gente não vende companheirismo, não interessa para um cliente se você torce para o Corinthians, para o Flamengo, para o Vasco, para o Palmeiras, é conhecimento. Se você não tem conhecimento, você tem um problema muito grande de conseguir entender o que o seu cliente precisa e prestar um serviço técnico, tá?